Oi pessoal, eu vim apresentar hoje para vocês o AquaSafe, um aplicativo que nós estamos trabalhando já há um ano, desenvolvendo com um grupo internacional, com vários pesquisadores internacionais. Eu coordeno esse trabalho, alguns alunos e estudantes que têm um know-how muito bom em desenvolvimento de aplicativos, e a gente elaborou então o AquaSafe para vocês. O AquaSafe não dá para ver muito bem, depois eu vou colocar direitinho na tela. Ele traz várias informações em saúde e segurança ocupacional para a aquicultura. Então, desde os riscos, uma explicação rápida sobre o que é risco, sobre a hierarquia de controles e os riscos que vocês vão encontrar na aquicultura, os principais riscos. Então, a diferença dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Em cada um desses tipos de risco, você pode achar aqui no aplicativo e entrar nos riscos. Então, por exemplo, nos riscos físicos, eu vou entrar em eletrocução e eu vou achar ali qual é a causa, a fonte e o perigo desse tipo de risco. Qual é o dano do risco para a saúde, E no controle e na prevenção, a gente está colocando as medidas de controle e prevenção relacionados com a hierarquia de controle. Então, a primeira prevenção que a gente tem que fazer é eliminar ou substituir o risco. Então, para cada um deles, sempre que houver, vai ter ali o que a gente tem que fazer para eliminar ou substituir esse risco. Lembrando que a gente nunca pode substituir o risco por outro risco, Então, assim, por exemplo, eu vou retirar um risco dali, mas vou incluir outro risco. Então, a gente tem que ter bastante cuidado quando se faz gerenciamento de risco em saúde ocupacional para não introduzir um novo risco. Depois, os controles de engenharia, o que se pode fazer com engenharia e infraestrutura para diminuir o risco, Administrativos, o que de administrativos dá para fazer, e também EPIs, que são as últimas medidas para controlar e prevenir riscos em qualquer atividade, mas focada para a aquicultura. Sempre tem que ser a última linha, é a utilização de EPIs. Não se deve descartar o EPI, mas ele não é o principal controle de riscos dentro de qualquer empreendimento e principalmente na aquicultura. Então, o que a gente tem que fazer primeiro é eliminar o risco ou substituir. Bom, isso é rapidamente, depois nós vamos falar de cada um dessas atividades e quais são os riscos e como é que a gente pode controlar dentro da aquicultura. Mas isso vai ter que ficar para outro vídeos específicos que vão tratar disso. Bom, tem ali também quais EPIs que a gente pode usar para cada atividade, checklists, que são um tipo de gerenciamento para controle de como é que está esse empreendimento na aquicultura, Então, se está sendo utilizado as principais formas de prevenção e medidas de segurança dentro da aquicultura para várias atividades. Então, a gente tem um checklist geral para todas as atividades. Tem um checklist sobre mergulho, só para atividade de mergulho, claro, com poucas questões, mas as primordiais. Checklist para equipamento de proteção, para máquinas e equipamentos utilizados na aquicultura, choque elétrico, quedas em embarcações, para químicos e um específico para a saúde da mulher. Porque a gente considera que a atividade feminina dentro da aquicultura, ela também tem que ter um olhar especializado. Então, a gente colocou um checklist só relacionado às mulheres, à saúde da mulher. E também tem um checklist para os trabalhadores e sobre os trabalhadores. Bom, a gente tem um quiz, é um jogo que faz algumas perguntas para ver quanto de aprendizagem o usuário tem e o quanto ele pode melhorar. O checklist também tem um ícone só relacionado com o local de trabalho, como é que tem que ser o gerenciamento desse local e a representação dos trabalhadores. Então, dentro dali, a gente também consegue encontrar algumas leis e tratados de cunho internacional,
porque ele não, esse aplicativo ele tem um olhar internacional, então ele a princípio serve para qualquer trabalhador em qualquer local. Então nós decidimos eleger ali as convenções da Organização Internacional do Trabalho, né, que são as que teriam um cunho mais geral. Claro que sempre respeitando a legislação de cada país. Então o AquaSafe ele está sendo lançado em 2 línguas, português e língua inglesa. Então esse aplicativo ele é de uso geral e ele pode ser implementado em qualquer atividade que envolva aquicultura. Tem uma novidade muito legal que nós vamos falar depois especificamente sobre ela, que é 2 ferramentas de gerenciamento de controle e qualidade, que são os 5 porquês, que é uma ferramenta que ele vai ajudar a definir a causa raiz de um problema. Se tem um problema acontecendo nesse empreendimento ou nesse estabelecimento de aquicultura e eu quero descobrir o que está causando isso para poder eliminar, porque a gente tem que ir na causa raiz para eliminar qualquer risco, então eu vou utilizar essa ferramenta que são 5 porquês que vai me auxiliar a chegar na causa raiz. E também tem uma outra ferramenta aqui que também é da qualidade, que é o What If ou E Se, que é uma técnica para identificar e prevenir riscos. Então ali depois nós vamos falar sobre essas 2 ferramentas em um vídeo só para elas, para cada uma delas, para vocês poderem entender como é que elas funcionam e poder utilizar elas, para quem não tem tanto controle dessas ferramentas. Depois tem um ícone ali sobre, que é o que a plataforma do AquaSafe está trazendo, e também alguns avisos, como por exemplo, um aviso que a gente considera muito importante, que é a prevenção do trabalho infantil. Então aqui é a equipe de vários pesquisadores, que depois nós vamos colocar aqui para vocês, mas estão ali todas as plataformas também que se utilizou para fazer o AquaSafe. Tem o ícone Fale Conosco, você pode nos mandar sugestões, críticas, perguntas sobre o que está ali no AquaSaúde, no AquaSafe, e também pode compartilhar ele, porque a saúde humana também envolve a saúde trabalhadora. Nós esperamos muito que a aquicultura seja uma atividade de excelência equiparada a outras atividades que estão aí há muito tempo e que já têm bem estabelecidos e bem definidos esses controles de biossegurança e saúde ocupacional. Contem com a gente e eu espero que vocês baixem o aplicativo, utilizem o aplicativo, nos mandem sugestões do que a gente pode melhorar nesse aplicativo e no que a gente pode trazer de mais informações de saúde ocupacional para a aquicultura.